E aí, galera, tudo bem? A gente está aqui hoje gravando o episódio número 10, falando sobre autismo. Eu sou a Amanda Gabani, esse é meu primeiro episódio aqui no podcast como host, estou muito feliz de estar aqui. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, que é muito interessante e muito importante. E para a gente ter essa conversa, vamos dar as muitas boas-vindas para a doutora Daniela Godoy. Oi, boa tarde. É uma honra para mim estar aqui. Eu sou uma egressa da UEL e tomara que eu consiga ajudar vocês a ter mais conhecimento. Com certeza, doutora. Muito obrigado pela presença. A doutora Daniela, ela é médica formada pela UEL, fez residência em pediatria pelo HU, também é especialista em neurologia pediátrica pela Irmandade da Santa Casa de Londrina, é especialista de pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e em neurologia infantil pela Associação Médica Brasileira, tendo mais de 12 anos de experiência como neuropediatra. Muito bem-vinda. Doutora, o autismo é uma patologia compreendida de forma incompleta, sem uma etiologia específica. Qual que é a definição do autismo ou do TEA? Então, a definição do autismo ela foi sendo construída durante o tempo, né? Então, ela foi mudando de acordo com a ampliação dos nossos conhecimentos. Então, hoje que a gente fala, a gente tem dois pilares mais importantes, né, da definição do diagnóstico, que é um prejuízo persistente da comunicação e da interação social e um prejuízo persistente e consistente da fala e da comunicação. Né? Então, dentro desses dois pilares, a gente tem vários outros sinais clínicos que vão, em conjunto com esses que a gente já apresentou, vir a definir o diagnóstico de autismo. Como você falou, como é uma é uma condição de diagnóstico clínico, gera muito conflito, né? Então, vai muito da experiência do profissional e do preparo que esse profissional teve para fazer o diagnóstico. Uhum. Tá joia. E a gente falando sobre autismo, a gente surge uma dúvida, né? E o que seria o conceito de síndrome neurocomportamental complexa? Então, hoje a gente já não chama mais de síndrome, né? A gente chama de condição. Por que é complexa? Porque eu dependo de vários sinais clínicos e esses sinais clínicos, eles podem estar presentes em várias intensidades em cada um dos indivíduos. Então, tem uma frase muito importante para a gente que é da neurologia infantil, que é: quem viu uma criança com autismo, viu apenas uma criança com autismo. Por quê? Justamente por isso. Dentro do nosso dia a dia de consultório, que a gente vai atendendo os pacientes, a gente vê cada paciente com uma nuance diferente de sintomas e de sinais clínicos que faz a gente definir o diagnóstico. Então, eu tenho crianças com autismo que são totalmente não verbais, que elas não se comunicam de nenhuma forma, e eu tenho pacientes com autismo também que são totalmente eloquentes. Elas falam muito bem, se comunicam de uma maneira muito adequada, né? Na parte motora eu também tenho essas diferenças. Então, dentro dessa condição, hoje a gente chama de espectro, e espectro vem nessa intenção de criar um leque, né, de sintomas e de sinais clínicos, e que promove, né, dentro da mesma nomenclatura, ter pessoas tão diferentes. Poxa, que legal. A doutora falou, então, que é um espectro, nenhuma pessoa vai ser igual, mas vai sempre ter alguma alteração fisiológica presente em autistas? Assim, a gente tem os sinais clínicos base, eu preciso ter. Então, assim, apesar de ter toda essa diferença entre um paciente e outro, eles precisam ter prejuízos na comunicação social, prejuízos na interação social, prejuízos na parte sensorial, né? Eles podem ter muitas dificuldades, assim, e é um mundo enorme de dificuldade sensorial. Geralmente, eles têm, dentro do mundo sensorial, a questão com toque, com barulho, com textura de alimento, com problemas de sono. Então, assim, é um número muito grande de sinais que vão trazer esses critérios para a gente conseguir fechar um diagnóstico. O que é muito importante? Eu preciso ter essas dificuldades de forma persistente na vida da criança ou do adulto, para que a gente consiga fazer o diagnóstico. Então, um dia eu andei na ponta do pé, então eu tinha uma dificuldade sensorial naquele momento e depois eu não andei mais. Não dá para falar que é autismo. Um dia, numa época da minha vida, eu tive dificuldade de ter contato visual. Daí eu falo que é autismo. Não, é uma condição que tem que ter persistência nesses sintomas. Certo.
Doutora, a gente sabe que o autismo a gente vai ter algumas alterações funcionais, né, no organismo. A gente queria saber quais são os neurotransmissores que estão implicados na fisiopatologia do autismo. Então, o estudo dos neurotransmissores, ele é muito novo, é muito recente, né? Assim como o diagnóstico de autismo, que começou a ser mais estudado, né? Mais aprofundado o conhecimento em direção a ele, da mesma forma, os neurotransmissores são estudos muito recentes. Então, o que a gente sabe, assim, sobre neurotransmissor hoje, né? Então, a gente tem os dois principais neurotransmissores do nosso cérebro, que é os neurotransmissores excitatórios e os neurotransmissores inibitórios. Então, hoje, falando em GABA e glutamato, a gente sabe que nos autistas existe um desequilíbrio. Eu tenho autista com muito glutamato, autista com pouco glutamato, autista com muito GABA, autista com pouco GABA. Esse desequilíbrio nessa bioquímica lá do cérebro vai me mostrar os sintomas que eu vou ver no paciente clínico, né? Então, eu vou ver clinicamente no paciente. Por exemplo, se eu tenho muito um desequilíbrio mais neurotransmissor excitatório do que inibitório, geralmente eu tenho aquelas crianças agitadas, que não param quieta, que tem o flapping, que tem dificuldade de dormir, ou eu tenho mais o inibitório, aquela criança que chega no lugar, fica quieta, parada, não tem interação, não explora o ambiente, né? Então, esses são os dois principais, excitatórios e inibitórios. É claro, né, que nós temos vários outros neurotransmissores. Hoje, assim, o estudo em direção a essa explicação bioquímica do transtorno é muito rica, né? Os estudos que estão vindo aí a partir disso. A gente já tem estudos falando, né, da alteração da dopamina, porque envolve as vias de recompensa. Então, por que eles fazem as coisas sempre iguais, né? Por que eles têm aquela rotina, aquela rigidez de comportamento, aquela necessidade que tenha feito tudo daquele jeito. A acetilcolina, que é um outro neurotransmissor que também está bastante envolvido, principalmente com os mecanismos de aprendizagem, de memória, né? A dopamina age mais naquela parte de humor, de recompensa, né? De excitação. E a acetilcolina mais na questão da memória, aprendizado. Então, explica um pouco os hiperfocos, explica um pouco o porquê que eles vão tão a fundo em um assunto só. A questão da alteração de excitação e inibição explica por que a maioria tem distúrbio do sono. Então, assim, hoje é uma área maravilhosa, rica e, assim, é um mundo sem fim para a gente estudar. É muito interessante. Então, antigamente, quando eu terminei a faculdade, eu não estudei autismo na faculdade, zero. Não tive zero de autismo. Na residência de pediatria, zero de autismo. Na minha residência de pediatria, começou a se falar em autismo. Na minha cabeça, quando eu era estudante, o autismo era em meninos. Eu nunca tinha visto menina com autismo. Nunca. E daí hoje a gente olha o quanto que cresceu. Então, a gente achava que o autismo era um distúrbio emocional. Por exemplo, falava lá nos anos 80, nas mães geladeira. Então, era explicado isso, que a mãe não dava amor para o filho, por isso que o filho era autista. Depois começou a estudar e foi sendo visto, né, estudos de neuroanatomia. Hoje a gente consegue entender que o cérebro do autista ele tem uma neuroarquitetura diferente da nossa, né? Então, assim, lá nas primeiras semanas de gestação, quando ele já tem alteração dos neurotransmissores, lá naquele comecinho, já está formando um cérebro autista. Né, já está sendo formado um cérebro autista lá. Esse desequilíbrio dos neurotransmissores lá naquele momento inicial vai alterar como aqueles neurônios, para onde eles vão, como eles vão se multiplicar, como vai ser a migração desses neurônios, vai alterar a árvore, né, a arquitetura das camadas do córtex cerebral. E daí vai formar, né? Vai explicar o porquê desses comportamentos dele. Então, a gente vê, quando você olha um cérebro autista, a riqueza das árvores neuronais, da arquitetura dele, enquanto o cérebro não autista, eles têm várias conexões, os neurônios vão formando várias vias. No autista, eles têm menos vias. Então, além de ter alterações no neurotransmissor, também tem alterações nas vias cerebrais. Então, é bem interessante. E as mães que durante a gestação usam alguns tipos de medicamentos ou alguns tipos de drogas ou são expostas a alguns
pesticidas. Então, a gente já consegue hoje analisar o porquê de vir essa história lá anterior de que era mãe geladeira, de que por que a pessoa que morava no campo tinha mais diagnóstico do que quem morava na cidade. Então, é daí que vem essas histórias. Nossa, muito legal, né? Como a ciência evolui e a gente vê que às vezes uma coisa que tinha uma explicação meio cultural, assim, né? Entre Sim. aspas, na realidade é uma explicação fisiológica mesmo. Poxa, muito, muito legal. E eu queria fazer uma pergunta, que é qual é a relação do autismo com o processo inflamatório? É uma outra linha de pesquisa. Então, hoje, a gente tem uma linha de estudos, ainda não tem nada muito comprovado, que seja uma condição associada a uma inflamação cerebral, né? Então, tanto que tem alguns estudos usando a melatonina para tratamento do autismo, né? Assim, tratamento porque a melatonina ela tem uma função anti-inflamatória. Então, ela atuaria nessa neuroinflamação. Os estudos ainda são um pouco recentes, né? Então, a gente não tem nada muito pontual, muito incisivo para falar Sim. sobre isso. Então, dentro da linha de pesquisa, eles acreditam que a inflamação seja uma das causas do autismo. Por isso que então, eu sempre vou puxar um pouquinho para a clínica para ficar mais fácil, né? Que tem as dietas hoje, né? A gente fala muito nas dietas do autismo, né? Então, Sim. as dietas de restrição de alguns alimentos como tratamento do autismo. Então, se explica por quê. A doença celíaca é uma doença que tem um componente inflamatório. Se eu tiro o glúten, eu diminuo o componente inflamatório. Então, existem autistas com doença celíaca que se eu tiro o glúten, diminui a inflamação, diminui a dor, ele vai ficar melhor. A lactose, a mesma coisa, a intolerância à lactose. Então, eu fazendo a restrição dessa dieta, eu diminuo a inflamação e eu melhoro o comportamento. Então, não é só uma neuroinflamação, é uma inflamação sistêmica. Entendi, muito legal. A doutora estava falando antes que tinham diferenças, então, nessa arquitetura do cérebro. Queria saber se tem alguma área específica do cérebro que tem essas alterações. Não tem uma área específica. A gente tem, na verdade, áreas que podem ser mais comprometidas, principalmente a área da comunicação, a área da empatia, né? Então, a gente tem algumas alterações estruturais. O que a gente entende do autismo, dessas dificuldades, se fala bastante na poda neuronal. Eu não sei se vocês já tinham visto sobre isso. Então, durante alguns momentos da vida da criança, o nosso sistema nervoso, ele reorganiza, ele faz uma reorganização. Então, se eu tenho uma estrutura alterada, né, da arquitetura do cérebro, nesses momentos de poda neuronal, que é onde eu vou reorganizar o meu sistema, eu tenho os atrasos. Uhum. Então, hoje, falando, geralmente a criança, né, falando na maioria dos casos de autismo, a criança, ela pode vir com desenvolvimento normal até cerca de 1 ano e 1 ano e meio, onde tem essa poda neuronal e ele tem a parada do desenvolvimento, ele tem uma regressão. Então, a criança começa até a falar algumas palavrinhas, papai, mamãe, esse, dá, e daí no momento ela para. E também tem aqueles que nunca adquirem a fala, né? Então, e essa questão da poda neuronal vai ser mais prejudicial ainda. Entendi. O que significa dizer que o autismo é um espectro? Então, o nome espectro é recente, né? O nome transtorno do espectro autista, ele veio para conseguir colocar dentro da mesma condição de grande variedade de pessoas com sintomas, né, e sinais clínicos de intensidades diferentes dentro da mesma condição. Então, assim, eu consigo colocar o autista nível 3, que é aquele que não é verbal, não consegue conviver em sociedade, não adquire controle de esfíncter, não consegue se alimentar sozinho, e consigo colocar o autista nível 1, que é aquele que é totalmente funcional, consegue ter uma vida social, né? Lógico que com as suas restrições, com as suas dificuldades, mas ele tem uma vida totalmente adequada, comparada, eu não falo normal, porque normal Sim. varia para cada pessoa, né? Uma vida totalmente adequada, então consegue namorar, casar, ter filhos e tudo mais. Uhum. Poxa, muito legal. E quais são as principais, assim, características? Você fala autismo, você pensa, poxa, essas são algumas características que são bem... Então, as principais, quando eu tô falando de diagnóstico precoce, por exemplo, se eu tenho uma criança que chegou com 1 ano e meio,
ela não se comunica verbalmente, ela não sabe apontar pedindo as coisas que ela precisa, ela costuma levar pela mão para pegar o que ela quer. Se ela não consegue identificar quem é o pai, quem é a mãe, então ela não reconhece os estranhos, então se alguém pedir ela dá as mãos para pegar o colo, ela aceita. É aquela criança que não consegue ter muita noção do espaço, ela pode chegar, correr, pular, subir nas coisas, não ter medo do perigo, ela pode ter muita seletividade alimentar por conta das texturas, geralmente. Então, geralmente, no momento da introdução alimentar, que hoje é em torno de 6 meses de vida, a mãe já perceber que a criança não aceita muito alimentos diferentes. Eu tenho criança que é tão restrito que come 1 ou 2 tipos de alimento, né? Então, come arroz e leite só. Pode ter a dificuldade com algumas texturas de roupas, né? Então, eu tenho criança que não aceita colocar sapato, não aceita coberta no frio. Tenho criança que tem uma alta sensibilidade, uma baixa sensibilidade à dor. Então, por exemplo, ele cai, tomba, assim, levanta, sai andando, arranca dente e não se incomoda com a dor. Caramba. Então, é um mundo, assim. Por isso que tanta gente, né, hoje quer estudar, quer falar, porque muito se sabe, mas ainda tem muito para aprender. Entendido. Dentro dessa área mesmo, eu queria perguntar. Então, tem uma diferença entre ser hipersensível e ser hipossensível? Tem esses 2 extremos? Tem os 2 extremos. Eu tenho pessoas que escutam, tem uma audição muito sensível, que, por exemplo, se eu fizer isso, arranhar a mesa, para ele é um barulho horrível para o ouvido dele. Tenho pessoas que ficam em barulhos extremos e não se incomodam. Eu tenho pessoas que se incomodam com alguns barulhos específicos, tipo escapamento de moto, barulho de liquidificador, barulho de panela de pressão. Então, assim, é muito variado, porque se você vê, para mim, um barulho de panela de pressão não interfere em nada, né? O barulho de moto, eu acho que incomoda muita gente. Então, assim, depende muito da pessoa. Então, por isso que a gente nunca pega uma característica isolada, né? Então, a gente vai pegar esse grupo de características, mas tem tanto os hipersensíveis quanto os hipossensíveis, tanto para dor, quanto para tato, quanto para gustação, todos os sentidos ali envolvidos. Uhum. A doutora antes comentou que tem uma grande diferença entre um autista nível 3 e nível 1. Como que é classificado, então, o autismo? Quais são esses níveis? Hoje, assim, a classificação, ela atualmente, são 3 níveis de suporte, né? Então, nível 1, nível 2 e nível 3. Para a gente, como profissional que atende a criança com transtorno de neurodesenvolvimento, que é o autismo, né, o principal, não tem tanta importância, né? Por quê? Toda vez que eu pegar um paciente no momento inicial, eu nunca vou classificar. Porque naquele momento, a maioria vai ser nível 3 de suporte. Por quê? É uma criança que não sabe tomar banho sozinha, que não sabe pedir comida, que não sabe trocar de roupa. Geralmente ela não tem uma comunicação social, então se você olha, é um nível 3. O nível 2 é um intermediário, é aquela pessoa que consegue fazer algumas coisas de forma independente, mas depende do cuidador para muitas outras coisas. Por exemplo, sabe se trocar sozinha, sabe se servir da comida, mas ela não sabe ir no mercado e comprar o que ela precisa. E o nível 1 é aquele que é funcional, que consegue ter uma independência, né, cognitiva, comportamental, e se desenvolve aí na sociedade tranquilo. Então, eu brinco assim, não vai ser o chefe de excursão, não vai ser aquele que é o mais popular da sala, mas ele vai ter os amigos dele, vai conseguir se relacionar, vai ter algumas dificuldades, por exemplo, de falar em público, de ter muitos amigos, mas vai ter aquele grupinho de amigos dele que tem os mesmos interesses, né? Então, esses níveis de suporte, inclusive, eles podem variar de acordo com o tempo. Eu posso iniciar tratamento dessa pessoa com o nível 3 de suporte e durante a minha abordagem, né? A abordagem da equipe inteira. Essa criança ir para nível 1 de suporte. Então, ela não é estático. Uhum. Geralmente, o que acontece, assim, nunca vai de nível 1 para nível 3. Existe o autismo regressivo, mas é muito raro. Mas geralmente vai do 3 para o 2 por 1. Uhum. Tá? Que legal. E existe algum autista que não precisa de suporte? Existiria um nível 0? Eu gosto de brincar com isso, que autismo, eu falo autista nível meio.
Porque eu acho que tem, mas a gente não classifica assim. A gente classifica nível 1, nível 2, nível 3. Só que essa classificação não é tão importante pra gente. Eu acho que ela é mais importante pro nível 2 e pro nível 3. A gente classificar. Nível 1, assim, eu acho que tem muito nível 1. A maioria é nível 1. 70%, mais ou menos. Doutora, uma grande curiosidade que acho que muita gente tem e eu tenho também, é quando a gente vê as pessoas que são excepcionais, pessoas autistas que são excepcionais em alguma área da vida, assim. Por que isso acontece? Então, porque dentro do autismo, a gente tem os hiperfocos. Não só no autismo, no TDAH também tem esse hiperfoco. A pessoa, ela tem uma área de interesse. Dentro dessa área de interesse, ele vai aprofundar naquilo. E como geralmente eles têm uma baixa socialização, eles vão pegar aquilo como uma função social para eles de interagir. Tanto que quando a gente tem a criança com autismo, ela não tem um interesse em iniciar um diálogo, manter um diálogo, se a gente pergunta algo que é do foco dele, a conversa flui super, né? Então, dentro da medicina tem vários, né, várias pessoas com diagnóstico de autismo e são excelentes profissionais, né? Dentro da tecnologia, né, da área de tecnologia também, excelentes profissionais. Então, por quê? Esse hiperfoco a gente usa a nosso favor, né? E dentro dos autistas nível 1 de suporte, a gente também pode ter a dupla excepcionalidade, que são os autistas que têm também altas habilidades, né? Então, ainda dentro do hiperfoco, desenvolve mais essa questão da altabilidade, que geralmente a altabilidade está dentro do hiperfoco deles. Caramba, que legal. E era a minha próxima pergunta: quais são as comorbidades e as síndromes relacionadas ao autismo? Certo. Então, assim, as comorbidades relacionadas ao autismo, as mais comuns, né, são o TDAH, o transtorno de ansiedade, né, os distúrbios do sono, falando em criança, os distúrbios de comportamento, por exemplo, aqueles comportamentos disruptivos, as crianças que são mais agressivas, eles têm uma porcentagem maior de epilepsia, né? Então, o dobro da população em geral, né? Falando das síndromes, na verdade, assim, eu tenho síndromes genéticas que podem ter o autismo como característica, né? Então, assim, algumas síndromes genéticas podem trazer o autismo como característica. O exemplo mais, né, hoje que a gente mais tem aí, que é 1 para cada 800 nascidos, é a síndrome de Down. Então, dentro da síndrome de Down, existe uma chance maior da pessoa com síndrome de Down apresentar o transtorno do espectro autista. Doutora, você estava comentando agora há pouco que a gente não consegue fazer as diferenciações dos níveis enquanto o paciente ele é uma criança. A partir de que momento essa classificação vai ser possível e quais são as principais diferenças assim, do autismo na infância ou adolescência ou vida adulta? Certo. Na verdade, assim, o ideal é a gente fazer o diagnóstico entre 1 ano e meio e 2 anos. Aqui no Brasil, a média do diagnóstico é entre 4 e 5 anos. Então, é um diagnóstico já tardio. Porque eu perdi a janela de desenvolvimento lá da neuroplasticidade, que onde a criança tem onde tem a maior multiplicação e migração de neurônios, que eu vou fazer com que ele tenha um desenvolvimento mais adequado, né? Então, no momento inicial, a gente vai avaliar essas áreas do desenvolvimento, né? A fala, eles podem ter atraso de marcha. Na adolescência, depois da infância, na adolescência, geralmente são aquelas pessoas que são mais quietas, são pessoas de poucos amigos, que eles aparecem mais tristes, né? Que não conseguem conversar, na sala de aula não conseguem tirar dúvida, não conseguem perguntar, ficam sozinhos no recreio. Na fase adulta, não é muito a minha área de trabalho, sabe? Mas o que a gente tem bastante adulto tendo diagnóstico agora, e na maioria das vezes o diagnóstico dos adultos vem através do diagnóstico das crianças. Então, por exemplo, eu tenho vários pais que passam por consulta comigo e dizem, mas doutor, então eu acho que eu tenho também, então vamos procurar ajuda. Eu não faço diagnóstico adulto. Aqui em Londrina a gente tem alguns profissionais que são capacitados para fazer esse diagnóstico, mas geralmente assim, o que é importante entender é que os sinais não aparecem na idade adulta. São pessoas que, a gente fala, mascaram os sintomas durante toda a vida, então são nível 1 de suporte, provavelmente, que conseguiram levar a vida aos trancos e barrancos, né, nas dificuldades, nas ansiedades da vida, eram tratados como depressivos, como ansiosos, como bipolares, como esquizofrênicos, e daí, na verdade, tem o diagnóstico de autismo.
Então, lá, por exemplo, nos anos 70, 60, não existia autismo. Será? Né? Não, a maioria tinha diagnóstico de esquizofrenia, tanto que chamava esquizofrenia infantil, né? Lá no começo, né? O nome era esquizofrenia infantil. Então, o diagnóstico adulto eu não tenho muita mão, eu não sei falar muito, mas o de criança e adolescente é dessa forma. Então, vai ser aquele adolescente mais quieto, né? Que não tem muitos amigos, o meio esquisito, né? Tem todos esses sinais. Entendi. A doutora já deu muitos exemplos, mas qual seria o impacto do transtorno, assim, na vida diária de um autista? Então, são muitos, né? Então, assim, as pessoas enfrentam desafios todos os dias, porque hoje o nosso mundo, a nossa sociedade não está preparada para atender às necessidades desses indivíduos, né? Então, assim, eu acho que o principal é a questão de estar em um ambiente com muitos estímulos, né? Que para eles é muito ruim, né? Depende barulho, textura. Nós somos uma sociedade do toque, né? Do abraço, do beijo. A maioria não gosta muito disso. A questão de ser colocado na escola, né? Tá num ambiente hostil, sem ninguém entender o porquê que ele não gosta, que ele tem que sentar na mesma carteira todo dia, porquê que ele gosta de organizar o material dele daquele jeito. Se o pai dele vai por um caminho todo dia para a escola, chegar num dia ele vai por outro caminho, para ele acabou o mundo. Então, assim, ele tem que enfrentar todas essas questões. O que eu entendo é que quanto mais consciência a população tem, menos os autistas vão sofrer, né? Menos sofrimento vai ter. Então, assim, a ideia do colar, né, que a gente tem o colar do girassol ou até o colar com o quadriculado, né, com as peças, né, de quebra-cabeça, elas vêm não para chamar atenção, mas para falar, me respeita que eu sou diferente, meu jeito de funcionar é diferente. Sim. Doutora, essa aqui é uma dúvida que eu acho que qualquer pessoa que pensa assim em autismo vai chegar a ela uma hora. Sociedades com culturas, linguagens diferentes, elas podem levar a características diversas do autismo ou ele é o mesmo em todos os lugares? Como funciona? Então, ele é o mesmo em todos os lugares, né? Só que dependendo da sociedade, o jeito que a sociedade funciona, eu acredito que vai ser menos visto ou mais visto, né? Dependendo do tipo de sociedade que ele está vivendo. Por exemplo, sociedade é mais reclusa, que o pessoal é mais tranquilo, não é muito de um ir na casa do outro, de ter festa. Então, tudo bem se você querer ficar na sua casa, você ficar mais quieto. Agora, sociedades ocidentais, que são mais, né? Então, eu acho que é mais visível. Eu acho que é mais visível. Doutora, e agora a gente vai voltar ali um pouquinho. Você tinha comentado das principais características que são meio alarmantes, né? Para a gente começar a pensar em autismo. E como a gente poderia diferenciar essas características que são sinais, né? Que podem despertar essa... Opa, tem uma coisa aqui. Como a gente diferencia essas características de comportamentos normais, assim, de fases da infância? Certo. Então, assim, ó, a gente, pegando esse gancho, vários pais perguntam para mim, quando que eu sei que é birra, quando eu sei que é uma crise? Geralmente, nas birras, se eu cedo a necessidade da criança naquele momento, eu consigo parar a crise, parar a birra. Na crise do autismo, no shutdown, eu não consigo parar. Ela vai fazer aquela crise lá por 15, 20, 30, até 2 horas. Tem crianças que fazem crises muito prolongadas. Depois que passa aquela crise, é como se ele tivesse, corrido uma maratona. Ele fica cansado, às vezes dorme depois, né? Então, tem isso daí. Então, o que o diferencia? As características dos neurotípicos, dos neuroatípicos, é a persistência dos sintomas. Então, eu tenho que ter persistência naqueles sinais, naqueles sintomas. Então, uma pessoa que sempre teve dificuldade de socializar, que ela tem dificuldade de contato visual. Então, assim, doutora, mas como assim? Ele me olha no olho. Daí você pergunta para a pessoa. Eu sempre pergunto para a pessoa, como que é para você olhar no olho? É confortável? Ou você se esforça, né? Eu tenho um pai de um paciente que ele fala que ele é vendedor, ele fala que todo dia ele fica no espelho de manhã, você vai conseguir olhar no olho. Porque como é que eu vou vender se eu não olhar no olho da pessoa, né? Então, hoje é uma grande meio de comunicação de você confiar na pessoa, de você entender que a pessoa está falando a verdade, é o contato visual. E, às vezes, para o autista, aquilo é muito sofrido. E ele constrói aquele aprendizado. Então, assim, ele sempre vai ter a dificuldade, mas ele vai vencer com uma luta diária, né? A questão sensorial, a questão
de contato visual, a questão de socialização, ele vai enfrentar esse desafio todos os dias. Poxa, que legal. E falando agora voltando ali no tópico das crises, você disse que mesmo que que os pais, por exemplo, cedam, a crise não vai parar. Tem alguma coisa que os pais podem fazer para tentar amenizar a crise ou lidar melhor com ela? Sim, as terapias, elas vão ajudar a criança a ter esse autocontrole, essa autorregulação. E muitas vezes a gente não sabe, a gente não consegue identificar nos pacientes o que desencadeou aquela crise. Tem mãe que fala assim, doutor, ele teve a crise, mas eu não sei por quê. E daí a gente vai ter que retomar, fazer toda uma história daquele dia, do que aconteceu, o que estava daquele dia. Porque, às vezes, mudança de temperatura do ambiente pode gerar crise, mudança de luz, a fome, o sono, né? E tudo isso pode gerar crise. Como ajudar na hora da crise? Então, eu sempre falo para a mãe, é lógico que você não vai deixar a criança em risco, né? Você vai proteger dos riscos, porque às vezes ela quer pular da janela, às vezes ela quer pular de cima da mesa. Você vai proteger do risco, mas você vai falar assim, olha, eu tô aqui para você, a hora que você precisar, eu vou te ajudar. Porque a crise, ela tem um pico, né? E depois ela vai caindo. Então, eu falo, identificar a hora que ela tá acalmando, para você dar o suporte lá que ela precisa naquele momento. Às vezes vai ser a chupeta, o paninho, o objeto de apego, né? A gente fala objeto de transição. Sim. Às vezes o abraço, às vezes um banho. Depende de cada situação. Entendi, muito legal. Doutora, pra gente ter o diagnóstico de autismo, a gente tem algum exame que pode ser feito ou é totalmente clínico? Ainda hoje é totalmente clínico. Então, eu dependo de vários profissionais, não é único exclusivo do médico, né? Então, a gente tem vários profissionais que vão atuar em conjunto para nos ajudar a fechar o bendito diagnóstico, né? Então, eu tenho o fonoaudiólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o musicoterapeuta, um número grande de profissionais. Então, o que eles fazem? Eles me dão a impressão clínica deles dentro da estimulação de cada um, me trazem os relatórios e a gente fecha o diagnóstico. É claro que quando existem dúvidas, a gente tem hoje o acesso a exames genéticos, né? Exames genéticos que vão nos ajudar. Então, tem algumas mutações específicas que hoje estão caracterizadas como causadoras, né, de autismo. E não é, por exemplo, assim, eu engravidei, tive um filho, vou colher o genético dele para ver se ele tem autismo. Não, porque ele pode ter o genótipo, mas não ter o fenótipo. Então, eu preciso também, às vezes, de um componente ambiental para que ele desenvolva o autismo. E pode ser que ele tenha vários genes, mutações de genes que são responsáveis por ter o autismo e não apresente o autismo. Né? Então, assim, eu preciso, a genética hoje, ela ajuda muito quando a gente tem dúvida, mas o diagnóstico ainda hoje é eminentemente clínico. Entendi. Com que idade esses sintomas costumam aparecer? A doutora falou que entre 1 e 2 anos é bom fazer o diagnóstico, mas tem uma idade que começa a aparecer? Na verdade, assim, eu tenho mães que falam, né, assim, esses relatos, né, de mães que falam que quando nasceu ela sabia que ele era autista. Uhum. Mas, assim, o que a gente percebe? São bebês ou muito quietos, já no período neonatal, são bebês muito quietos, ou são bebês muito irritados, a gente fala high needs, né, que são aqueles bebês que sempre precisam do colo, sempre precisam estar sendo chacoalhados. Então, na hora da amamentação, mesmo que não seja aleitamento materno, seja da mamadeira, são aqueles bebês que não olham no olho durante a amamentação. São aqueles bebês que acordam no berço e para eles tudo bem, fica lá deitadinho, não chama. A hora que você vai pegar ele no berço, geralmente o bebê, a partir de certa idade, ele te dá o bracinho, ele demonstra uma ansiedade para ele te mostra, nossa, que legal que você está aqui, mesmo que não seja com palavras, eles têm essa dificuldade. São bebês que têm pouco balbucio ou não balbuciam. São bebês que não têm aquela interação social de mandar beijo, dar tchau, então que é em torno de 9 meses. Então, os sinais podem ser muito precoces. Uhum. Vale, né? Tudo vale da nossa capacidade de identificar. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um protocolo de que 18 meses todos os bebês devem ser triados pelo pediatra. Então, além das triagens que eles vão fazendo durante todas as consultas de puericultura, com 1 ano e meio, aplica uma escala de triagem que chama MCHAT, né? Que tem algumas perguntas lá sobre desenvolvimento. E se esse MCHAT mostrar sinal de alerta, deve ser encaminhado para o especialista, tanto para o neurologista infantil quanto para o psiquiatra infantil. Uhum. Doutora, quais são os principais desafios na realização do diagnóstico? E
quais são os desafios de um diagnóstico tardio? O desafio do diagnóstico tardio é que às vezes eu perco a maior fase do desenvolvimento, né? Onde o cérebro está em grande evolução. E daí talvez eu não consiga desenvolver as habilidades que eu quero, né? Que ele teria chance de ter desenvolvido se eu tivesse feito um diagnóstico precoce. Né? Então, o diagnóstico precoce hoje a gente consideraria até os 2 anos. Então, a gente quase não faz. Né? Então, a gente quase não faz. Por quê? O diagnóstico precoce, eu dependo das pessoas que convivem com a criança, eu dependo da boa formação dos pediatras e na maioria das vezes, da escola, que é o que vai me dar os principais relatos, né? Então, a escola, você coloca o bebê na escola, daí a professora fala, não, mas ele não tá brincando com as outras crianças, ou ele fica muito parado, na hora que eu vou fazer a brincadeira aqui, ele se isola, né? Na questão do pediatra, o pediatra vai avaliando, a mãe leva lá com 1 ano, ai, não tá balbuciando, não, mas cada criança tem seu tempo, é bebê pandemia, é isso, não existe isso. Então, assim, eu tenho que ter atenção, a criança que tem atraso tem que ser vista por um profissional especialista. E falou que não é autismo? Maravilhoso, ótimo. E tem muitas famílias que ficam negando, né, também, né? Ficam ali, não, vamos esperar mais um pouquinho, né? Teve a pandemia, né? Coitadinho, ele não via nenhuma criança. Então, as famílias geralmente chegam assim para mim, doutor, ele não tá falando, 2 anos e meio. Geralmente é uma média de idade que chega. 2 anos e meio ele não tá falando, doutora, mas a pandemia foi difícil. Só ficou eu, ele e a minha esposa, né? Daí eu falo para eles, desde que tem um outro ser humano junto, a gente aprende a falar. Porque a gente aprende a falar por imitação, né? Se tinha um outro ser humano junto, ele tinha que desenvolver bem. Então, alguma coisa está errado. Vamos investigar? É sempre importante isso. Não tem problema se não for autismo, mas eu tenho que ajudar essa criança a ter um bom desenvolvimento. Entendi. A gente escuta muitos nomes relacionados ao autismo. Eu queria perguntar qual que é a diferença de síndrome de Asperger, do próprio autismo e distúrbio global do desenvolvimento. Então, assim, são nomes que foram se transformando durante o tempo, né? Então, assim, a gente segue o manual de doenças mentais que é feito pela Academia Americana de Psiquiatria, que é a APA, e ela que constrói, junto com uma equipe de médicos mundial, né, que fazem o DSM. Então, são nomes diferentes dados para a mesma condição, né? Então, assim, o transtorno global do desenvolvimento, dentre os transtornos globais do desenvolvimento, a gente tem dentro dele o transtorno do espectro autista, né? A síndrome de Asperger, ela seria hoje o que a gente reconhece como autismo nível 1. Tem várias discussões em torno desse nome, né? Então, assim, os epônimos estão sendo evitados aí na medicina e a associação com Asperger é mais uma questão cultural, que a gente não quer mais utilizar, mas seria o autismo nível 1. Hoje, a gente chamaria de autismo nível 1. Entendi. Doutora, você sente que na prática existe alguma relação entre nível socioeconômico e o diagnóstico de autismo? A gente percebe que nas classes socioeconômicas mais baixas, o diagnóstico é mais tardio. Por quê? Por causa do acesso ao sistema de saúde, né? Então, apesar de o SUS ele ser um excelente... Eu falo que é o melhor plano de saúde do Brasil, é o melhor, ele é excelente, mas o número de pacientes que ele precisa cuidar é muito alto. Né? O diagnóstico é tão bem feito pelo SUS quanto pelas clínicas privadas, pelas operadoras de saúde. Mas a demora do acesso dessas famílias até o sistema de saúde é alta. E também tem a questão da questão cultural. Né? Então, as pessoas que são menos esclarecidas, elas têm uma dificuldade maior de ter acesso ao conhecimento para chegar ao diagnóstico. Então, assim, falando nisso, hoje a internet ajudou pra caramba, né? Sim. Então, hoje todo mundo tem internet, tem vários canais, né, para você saber sobre autismo, influenciadores digitais, tem no YouTube, tem várias questões de conhecimento, tem os aplicativos que vão ajudar você a fazer diagnósticos, os questionários estão amplamente disponíveis, né? Então, a gente aumentando o conhecimento vai facilitar o diagnóstico e vai permitir que pessoas adultas hoje que teriam o diagnóstico na infância também busquem por ajuda. No início do podcast, a doutora falou que nunca tinha visto, até uma certa idade, uma menina com autismo. Tem alguma diferença de afetar mais meninos, mais meninas? Então, a gente sabe
que as mulheres têm uma tolerância genética maior. Eu vou falar dessa forma para ficar mais fácil de entender. As mulheres têm uma tolerância genética maior. Então, eu preciso de muito mais mutação genética para que a mulher apresente o transtorno do autismo. Então, ela tem essa proteção, né? A mulher ela tem uma proteção genética. Assim, quando começou a se falar em autismo, era 4 meninos para 1 menina de diagnóstico. Isso foi se afunilando, né? Tá afunilando. E hoje chega de mais ou menos 1,3, 1,4 menino para cada menina. Então, tá quase igual. Então, o que acontece é que as meninas a gente chama de mascaramento. Elas mascaravam os sintomas de autismo. Então, a menina é quietinha mesmo. Não, ela é muito boazinha. Não, mas ela é muito organizada. Então, tinha esse estigma em torno das meninas. Mas a gente sabe que geneticamente o sexo feminino é protegido em relação a isso. Entendi. Doutora, a gente sabe que nos últimos anos a gente teve um aumento da prevalência do autismo no Brasil, assim, bem gritante. A que se deve esse aumento? Eu entendo que é a informação, né? Então, a informação e a formação, né? Então, a informação que é a divulgação, né, do sintoma, dos sinais clínicos, das pessoas buscarem mais aprender sobre isso e também da formação acadêmica, né? Então, como eu falei lá, eu não tive autismo na minha formação. Eu fui buscar, né, fui aprender sobre isso na residência da minha segunda subespecialidade, né? Então, agora hoje, né, vocês alunos do primeiro ano já estão procurando saber. Eu tive a oportunidade de falar no congresso de medicina, Nossa, que legal. né, de vocês aqui da UEL, que chamou para falar de autismo. Eu falei, nossa, já está mudando, né? Porque todo mundo, todos os médicos que vão se formar vão atender um autista. Não existe nenhuma especialidade que você não vai atender um autista. Então, você tem que estar capacitado para entender como vai ser o atendimento desse paciente, que ele vai ter uma maneira diferente de você abordar durante a consulta, né? Para examinar esse paciente é super desafiador, né? Então, a gente vai ter que estar treinado para cuidar desse tipo de paciente. Entendi. Certo. Quando que se inicia o tratamento de uma pessoa autista? A partir do momento do diagnóstico, né? Então, a partir do momento do diagnóstico, eu vou fazer a abordagem multiprofissional, né? Com todos os profissionais que eu preciso para dar um bom desenvolvimento para essa pessoa. Uhum. Doutora, quais são as principais estratégias que você tem no tratamento não farmacológico? A principal maneira de a gente tratar os autistas hoje é através da ciência ABA, né? Que é uma análise do comportamento, é a ciência da análise do comportamento. Então, são terapias direcionadas, né? Que vão trabalhar essas limitações, essas dificuldades que os pacientes têm. Ela é mundialmente aceita, né? Ela é mais estudada hoje. Tem um braço dessa terapia que é a Denver, que é dentro da terapia ABA, é uma terapia mais naturalística que a gente usa para as crianças pequenas, até os 5, 6 anos, mas a ABA é a mais estudada. Então, dentro dessa ciência ABA, vão ser feitas todas as estimulações, com todos os terapeutas, fono, físio, terapia ocupacional, musicoterapia, ecoterapia, são principalmente essas, né? E daí são intensivas, né? O ideal é que seja feito diariamente, dentro da clínica e fora da clínica, e todo mundo, né? A escola, a família e a terapia tem que trabalhar em conjunto. Entendi. Qual a importância de manter uma rotina para esses pacientes? E isso seria considerado um tipo de tratamento? Eles gostam muito da rotina. Para eles é uma maneira de se sentir seguros. Eu acho importante, mas não precisa ser necessariamente uma rotina rígida. O que funciona é sempre ter uma rotina. Quando eu vou precisar sair dessa rotina, a gente chama de antecipação. Fala, filho, hoje a mamãe vai precisar passar na padaria antes de ir para a escola. Então, a gente vai parar um lugar antes para depois ir para a escola. Tudo bem? Se eu fizer isso sem comunicar, eu posso ter um desconforto aí durante o trajeto. Então, a rotina é muito importante, mas ela não precisa ser rígida. Entendi. E, doutora, e o tratamento medicamentoso? Aí é uma grande questão, né? O tratamento medicamentoso, na verdade, não é para o autista, né? A gente não vai tratar o autismo, a gente vai tratar as comorbidades, né? Então, assim, por exemplo, como tem aquele desequilíbrio de neurotransmissor, né? Alteração de glutamato, alteração de dopamina. Então, os principais medicamentos que a gente usa são os antidopaminérgicos, né? Que é os antipsicóticos, né? De segunda e terceira geração.
que o que a gente mais usa hoje é o risperidona e o aripiprazol. Então, a gente busca, com esses medicamentos, ajustar comportamentos ruins, né? Agressividade, irritabilidade. A gente pode usar a melatonina como tratamento de distúrbio do sono. A gente pode usar os psicoestimulantes para tratar o TDAH. E a grande novidade que é o uso do canabidiol, né? O uso do canabidiol no tratamento do autismo. Tem vários estudos correndo, né, para falar sobre o uso do canabidiol no TEA, né? Não tem nada muito consistente, mas a gente tem observado melhoras muito significativas, né, no tratamento com eles, né? A minha experiência clínica é de usar o canabidiol purificado, né, o isolado, a gente chama o CBD isolado. Melhora a atenção, melhora a irritabilidade, melhora a aceitação alimentar, melhora o sono, melhora a organização dele no ambiente, então ele consegue executar as atividades de uma maneira mais tranquila e mais correta. E também existe um nicho de pacientes que também vão se beneficiar do canabidiol com THC, né? O THC, a gente restringe muito o uso na pediatria por conta de ele ainda não ter comprovação científica de quão seguro ele é. Existe, né, uma linha de pesquisa que fala que ele mata neurônio. Então, ainda é muito restrito o uso. Uhum. Eu tenho pouquíssimos pacientes que usam com THC, e são aqueles pacientes que são muito agressivos, que têm uma dificuldade social muito grande. Então, geralmente são autistas nível 3, que não conseguem sair de casa, que tem como comorbidade a deficiência intelectual. Então, fica muito difícil de eu explicar, de eu tentar trabalhar com eles em terapia, que não consegue nem ir na clínica de terapia. Então, já usei todos os medicamentos disponíveis, não teve sucesso, a gente vai usar como última escolha o canabidiol. Entendi. Como o autismo é um transtorno e não uma doença, existe cura para ele? Não existe cura, né? Porque a gente considera um transtorno genético adquirido, né? Um transtorno genético herdado. Então, não tem cura, mas eu amenizo muito o sofrimento desse paciente com as terapias adequadas. Certo. Entendi. Doutora, agora estamos entrando na finalização do nosso episódio. E a gente tem algumas perguntas assim que eu acho que são grandes dúvidas, principalmente para quem convive, que é como você consegue criar um relacionamento de proximidade com a pessoa autista? Eu acho que para criar um relacionamento a gente tem que ter respeito, né? Respeito e conhecimento, né? Então, se a gente conhecer essa pessoa, né? Se a gente der liberdade para ela falar, ó, aqui eu não gosto, desse jeito eu não quero que faça. Se a gente tiver esse conhecimento e o respeito, eu acho que dá para ter um relacionamento idêntico ao das pessoas neurotípicas. Como fazer com que o paciente aceite o tratamento sem problemas? Então, no caso dos meus pacientes, eles são uns coitadinhos, né? Porque são crianças, né? Sim. Os pais que vão levar eles para as terapias. E a gente tem alguns que não querem fazer a terapia, mas assim, na verdade, não é porque eles não querem fazer a terapia. Para eles está confortável, tá naquele ambiente, tá daquele jeito, funcionando daquela forma. Então, a gente vai tirar eles da zona de conforto. Então, eu dependo muito de profissionais bem qualificados para a gente tornar esse sair da zona de conforto menos doloroso, né? Menos doloroso para eles. Então, eles vão entendendo que aquilo lá vai ser pro bem deles, que vai ser legal, que eles vão melhorar. Sim. Então, falando em criança é dessa forma. Agora, para o adulto, daí já é uma maneira diferente, né? Geralmente, eles resistem muito em buscar terapia, em buscar ajuda. Quando vão buscar ajuda, geralmente já estão com outros transtornos associados, daí já fica mais complicado de tratar. Mas no caso da criança, se a gente respeitar os limites e fizer com bons profissionais, o desenvolvimento é super bom. Doutora, e como lidar com a família do paciente, enquanto profissional? A gente sempre vai ter as famílias que vão nos ajudar e as famílias que vão nos atrapalhar, em todas as áreas da medicina, né? Então, eu sempre procuro falar que quando a gente faz o diagnóstico, é um luto muito grande para as famílias, que eles não querem ter um filho especial, né? Vamos colocar dessa forma, neuroatípico hoje. E eu tento mostrar para eles que é um mundo diferente. É só uma maneira diferente de enxergar o mundo. Então,
Autismo é aquele voltado para si. Então, ele tá feliz ali no mundo dele, né? Ele tá bem, ele tá tranquilo, ele brinca do jeito que ele quer, ele interage da forma que ele quer, e nós vamos tirar ele da zona de conforto. Então, assim, eu falo para as famílias que a gente tem que trabalhar junto. Não adianta eu fazer a minha parte dentro do consultório, que é 1% do tratamento, e o resto das pessoas não me ajudarem, né? Então, eu sempre busco trazer as famílias para o meu lado, né? Quando tiver esse tipo de situação, a gente vai trabalhar assim, eu explico, né? Eu oriento sobre as melhores terapias, eles procuram daí a ajuda das terapias, as terapias também vão para dentro de casa. Existe o atendente terapêutico, que é um profissional que vai dentro da casa das pessoas, né, com autismo, e vai lá reconhecer o ambiente e trabalhar dentro daquele ambiente as dificuldades que eles têm. Então, assim, ajuda muito. Legal. As famílias que não ajudam, geralmente é no momento inicial, porque às vezes é um baque muito forte, geralmente vai ter alguém que não vai aceitar o diagnóstico. Não, eu não concordo que ele seja autista. Não, tudo bem. Acho ótimo, não precisa concordar, é uma opinião, né? Você ir buscar uma opinião, mas vamos ajudar ele a se desenvolver? Você concorda que está abaixo do que deveria estar acontecendo? Então, vamos ajudar? Eu sempre coloco dessa forma, eu não imponho, né, o diagnóstico, eu falo, converso sobre, mas a gente trabalha assim, vamos fazer melhorar. Eu quero que ele tenha uma vida mais legal. E como que a gente prepara as pessoas para receber, aceitar os autistas, sendo uma criança, sendo mais velho, assim, no cotidiano? Então, é através da informação, na minha opinião, né? Então, assim, hoje a gente teve, durante o mês passado, o mês da conscientização, onde a gente teve várias oportunidades, eu tive a oportunidade de falar em vários lugares para disseminar aí o conhecimento a respeito do autismo. Eu participei do lançamento de um livro, que foi um livro com 19 autores, que falou sobre os diferentes olhares dentro do espectro do autismo, onde teve cabeleireiro que falou, assistente social, teve professor, médico, psicólogo, fonoaudiologista, aromaterapeuta. Então, você imagina assim, olha tanto de gente que pode ajudar, né, no tratamento dessas pessoas. Então, quanto mais eu tornar isso público, conscientizar as pessoas, mais fácil vai ser de entender. Mas ainda a gente enfrenta muitos desafios, apesar de estar no século XXI, né? Então, por exemplo, ainda tem gente que acha que é frescura, ainda tem gente que acha que é doente mental, tem gente que acha que a mãe faz isso para se aparecer. Então, assim, tem muita ignorância, mas em todas as áreas a gente vai ter isso, né? Sim. Doutora, essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigado por vir. E peraí que agora eu quero fazer mais uma pergunta. Qual é o nome do livro? Os diferentes olhares no espectro autista, no transtorno do espectro autista. Entendi. É bem legal. Muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigada. Obrigada Foi eu. muito bom ter a senhora aqui. Obrigada. Isso aí. Então é isso, viu, galera? Um abraço pra vocês e acompanhe os próximos episódios. Tchau, tchau.